O blog Literatura no Detalhe entrevista Isabela Aixa na 30ª Feira do Livro de Brasília. Isabela, primeira pergunta que eu sempre faço é que a Isabela fale da Isabela, tá? Ou seja, ela por ela. Por quê? Porque aí o público pode notar se você é narcisista, como você se vê. Você entende? Tem gente que se elogia, tem gente que não se elogia. Não sei. Isabela por Isabela. Quem é Isabela Aixa? Isabela Aixa é bastante introspectiva, dialética em si, sou contraditória, sou uma pessoa que posso estar muito deprimida em um momento, em outro posso estar eufórica. Transmito isso, de certa forma, a literatura, a escrita, ela me faz transmitir isso, liberar essa essência. Sou uma pessoa um pouco excêntrica também, egoísta em alguns pontos, mas uma figura diferente, eu diria. Então a escrita libera certas coisas. A escrita em que área? Qual a área que você milita? Então, eu prefiro contos, tem alguns contos, uma linha assim um pouco meio mórbida, eu escrevo uma literatura um pouco estilo Bukowski. Gosto muito da Clarice Lispector, do caráter intimista que ela imprime, ao mesmo tempo universal. Então, assim, me identifico muito com aquela escrita dela. Parece que é uma coisa muito intimista, mas se você for perceber, tem uma ligação. As mulheres se identificam muito com aquilo e eu também. E, assim, poesia já escrevi muito. Só que sem muita preocupação com métrica, eu não tenho muita preocupação com isso. A escrita flui, então por isso eu me identifico mais com contos. Tudo bem, aí você disse que a sua influência seria Clarice e no estilo Bukowski, né? A poesia já foi. Por que a poesia ficou um pouco esquecida e o conto tomou mais conta da Isabela? A poesia, à medida que você vai estudando, né, que eu faço letras, né, então estudando a formalidade que a poesia tem, aquela estrutura métrica, os versos, isso me amedrontou um pouco. Aí eu penso que não entendia tanto de poesia. Eu acho que isso é um pouco ruim. Quando você abraça uma causa, alguma coisa assim, na ingenuidade, as coisas fluem melhor. Agora, quando você começa a conhecer formalmente aquela ciência, né, que para alguns é ciência, então te amedronta, porque você acha que não entende, você não vai entender o que está ali. E aí eu me afastei um pouco da poesia, de certa forma, e o conto tomou lugar, porque parece que eu estou mais aproxegada, assim, no conto. Para uma pessoa escrever, segundo eu sinto pela sua resposta, é necessário a pessoa estudar, ela tem que ter uma certa técnica, ou ela tem que ser só intuitiva? Como é que você vê isso? Olha, eu creio que, assim, literatura também é trabalho. O poeta, ele tem um trabalho. Na hora de escrever, o contista, para montar seus personagens, para montar a trama, até a narrativa. Então, assim, é uma coisa e outra. Você tem que ter um prazer naquele trabalho, mas não deixa de ser um trabalho. Eu vejo assim, você tem as coisas, a intuição é o primeiro momento. Só que para as coisas fluírem e seguirem um objetivo, tem que ter trabalho também, tem que ter técnica. Como é que a Isabela vê a difusão dos seus textos através da tecnologia de informação, dos blogs, do Facebook, do Orkut, e-mail? Antigamente, na minha época, para publicar, você queria publicar no jornal impresso. Hoje você pode fazer um blog em 2 minutos e divulgar todos os seus textos e tal. Como é que você vê tudo isso? Eu vejo como uma facilidade tremenda esse acesso generalizado às várias informações. Por exemplo, eu tenho um blog e através da tecnologia de informação, um conto meu foi publicado na Ficções Digital, quando ela existia, essa revista. E assim, é uma facilidade tremenda, porque no Facebook você pode compartilhar os seus arquivos, várias pessoas irão ler aquilo e posteriormente pode vir a ter uma edição impressa, mas assim, é de uma facilidade tremenda.
E a mulher, Isabela, a mulher escritora, a mulher que se posiciona na sociedade, parece que você faz um curso, depois você vai falar de português, a mulher que se posiciona politicamente, participando de movimentos estudantis, talvez, não sei. A mulher, Isabela, como é que vê a mulher hoje na sociedade brasileira? Então, como militante ativa do movimento estudantil, eu vejo a mulher, as minhas companheiras de luta, né, que a gente diz assim, exercendo papéis fundamentais nas questões sociais, inclusive na política, né? Nós temos uma presidenta, né? Uma vice-presidente da Câmara dos Deputados, uma mulher. Então, assim, no Senado também, eu vejo que essa ascensão da liberdade, uma liberdade um pouco velada da mulher, ela está bastante em voga. As escritoras também, elas têm liberdade para escrever e para exercer vários papéis, né? Então, acredito que, teoricamente, nós adquirimos uma liberdade bem maior, sim. Outro dia, por exemplo, eu entrevistando um publicitário para o blog Dia a Dia no Detalhe, que entrevista brasileiros comuns, eu falei que o homem, ele está meio perdido com a nova mulher. Por exemplo, várias vezes eu estou num restaurante, e aí eu queria te questionar isso, eu estou dando um exemplo banal, até meio machista, mas eu sento e vejo vários homens que entram cuidando dos seus nenéns, o que é muito bonito. Mas eu tenho visto pouca mulher atualmente cuidando do seu neném nos restaurantes. Eu vejo muita mulher hoje na motorista de táxi, em qualquer área que antigamente era uma área masculina. O homem, em contrapartida, eu não vejo tantos homens nas áreas que antigamente eram notadamente femininas. Eu tenho visto que o homem está se adaptando, ao lado dele ser, vamos dizer, o sexo ativo, vamos dizer assim, ele está se adaptando a uma mulher muito mais ativa, você entende? E anda um pouco perdido na sociedade. Como é que você vê o homem atual, principalmente o homem do seu ciclo de faixa etária, não é? Eu sou mais velho, eu tenho aqui 50 anos, você entende? Mas como é que você vê o homem atual? Ele está sabendo lidar com a mulher superativa, proativa, a 1000 por hora. Outro dia na revista Veja saiu assim, quando uma mulher se separa, se divorcia, ela dificilmente quer uma nova relação. O homem já logo casa de novo com outra pessoa. Você tá entendendo? Tem uma série de diferenças e de dicotomias nesse processo. Como é que você vê o homem agora? Eu vejo que o homem, ele está amedrontado com essas mulheres. O homem tem medo de mulheres que são independentes demais, que são liberais demais, que são raçudas, assim, eu diria as mulheres raçudas, que vão atrás, que têm a sua opinião formada e que debatem essa opinião, que defendem seus pontos de vista de maneira incisiva. Os homens têm medo. Eles têm muito medo dessas mulheres, tanto que a maioria delas não tem um relacionamento, assim, a maioria das mulheres que eu conheço que são dessa maneira, elas não têm um relacionamento fixo, entendeu? Porque a maioria dos homens, inclusive da minha faixa etária, eles são bastante maturos e tem medo mesmo, a gente amedronta. A mulher que fala, que pensa, que diz, é isso, eu penso assim, e por causa disso tem medo. Eu acho que os homens procuram mais um teto acolhedor, assim, né, nesse sentido sentimental. Bom, você ativa no movimento estudantil, recentemente na UNB, venceu uma chapa apartidária e que, segundo os jornais, eu não frequento a UNB, mas eu sou, como todo brasileiro a gente recebe as informações via veículos de comunicação que têm, obviamente, suas linhas editoriais e muitas vezes deturpam a realidade. Mas, segundo os jornais, a UNB venceu uma chapa que defende a polícia no campus. Eu não sei em que termos, tá? Eu só li o lead. O lead é o primeiro parágrafo, né, de um texto. Bom, na USP, recentemente, tivemos a invasão da reitoria e depois os alunos fizeram greve porque discordaram da forma como a polícia retirou os alunos do campus, da reitoria, mas depois fizeram uma enquete e 58% acha que deve existir polícia no campus. Eu queria seu posicionamento hoje sobre o movimento estudantil, sobre como o movimento estudantil está se comportando, se há novidades nessa área ou se não há, ou se você acha que os alunos são todos mesmo malucos, deviam estão alijados do processo, não deviam votar desse jeito, mas são, como é que chama aquilo? Na minha época, alienados, você está entendendo? Então, aí você tem que decidir o que você vai dizer.
Bom, a vitória dessa chapa atípica, né, no movimento estudantil da UNB foi uma derrota para nós. Eu era da chapa que ficou em segundo lugar, né? E assim, mas ao mesmo tempo é uma derrota sintomática. Sintomática porque eu vejo que a nossa militância não está chegando à comunidade acadêmica da maneira que deveria. Por quê? A outra chapa, Aliança pela Liberdade, ganhou por 182 votos, um pouco a mais, um pouco a menos, não me recordo, e eles tinham o local onde detiveram mais votos, que foi a FA, né, o Direito, a Engenharia, a Estatística. E assim, nós, apesar da nossa campanha, não conseguimos chegar ao nosso público, né, que é o público, principalmente o público mais desassistido da UNB, que é o que precisa de assistência estudantil, o que precisa de ônibus para chegar ao UNB, de programa de bolsa permanência, que são as coisas as pautas que nós defendemos. Essa outra chapa, por sua vez, ela defende a PM no campus, porque para muitos a PM no campus é sinal de segurança. O que nós queremos provar é que a segurança, PM não é sinal de segurança. Segurança é uma coisa muito mais... A segurança dentro de um campus universitário, ela é uma questão muito mais profunda, que envolve a estrutura urbanística do local, iluminação. Então são outras questões. Não é simplesmente a PM, a Polícia Militar dentro do campus, que esses últimos fatos aí da USP, que foi uma tática de guerra que eles usaram, prenderam 73 estudantes de maneira obscura, que nós temos relatos, inclusive dos jornalistas de dentro do campus. Então, assim, eu acredito que assim, a sociedade como um todo, não só dentro da universidade, ela está muito imediatista e individualista, principalmente. Então, assim, a solução imediata para ninguém me roubar, né, que é o argumento que eles usam, é colocar a PM no campus. Sendo que a PM também é outro discurso. O que é a corporação da Polícia Militar? A que interesses ela está ali, com que interesses? Muitas vezes não são os interesses dos estudantes, daquela comunidade que está ali. Então são questões para serem debatidas com todos os segmentos da universidade, para ver se realmente a PM no campus é a melhor solução. Ao meu ver, não é. A melhor solução é treinar a guarda que já tem dentro da UNB, inclusive com seguranças femininos, e fazer esse debate profundo, que não existe na universidade. Então, assim, a maioria dos estudantes, eles se encontram alheios ao processo eleitoral dentro do Diretório Central dos Estudantes, porque aquilo ali, primeiro, a endemonização dos partidos políticos, as pessoas não votam porque acham que aquela determinada chapa tem alguma vinculação partidária, e isso é visto como uma chaga. Essa outra chapa ganhou alegando que não tem vinculação partidária nenhuma, sendo que a vinculação partidária já é outro reflexo. Nós não devemos endemonizar isso, porque o processo democrático dentro do Brasil, ele passa pelos partidos políticos. Você tem que ver a linha diretiva de cada partido e ver se aquilo atende ou não àquela demanda. Então as pessoas, elas endemonizam sem saber, sem ler, atendendo a critérios imediatistas. Então essa é a minha opinião. Nós temos muito trabalho pela frente, mas as movimentações atuais, que bem ou mal tem a repercussão da grande mídia, né? O caso da ocupação da USP, a UNI, quase ninguém sabe, a Universidade Federal de Rondônia está há mais de 60 dias em greve, professores estão sendo perseguidos lá por conta de questões estruturais também. Então, assim, nós tivemos mais de 14 reitorias ocupadas esse semestre, né, no Brasil todo, atendendo a mesma pauta de reivindicações. Então, assim, as pessoas têm que observar que é um problema mais profundo. Tem que ler, tem que ir atrás e se mobilizar. E é isso que nós tentamos introjetar dentro do debate do movimento estudantil. Olha, eu acho que eu perguntei, eu fiz um perfil da Isabela grande, da Isabela Aixa, né? A gente vai colocar o endereço do seu Facebook, o e-mail, para as pessoas entrarem em contato. E eu sempre faço uma pergunta final, que é o seguinte: alguma coisa ficou pendente que você gostaria de colocar nessa entrevista para as pessoas que estão assistindo? Então, eu acredito que quem tem vontade de escrever, é uma coisa que eu estava pensando ontem,
tem que escrever. Não se prendam a dogmas nem a questões formais, não. Você tem vontade de colocar alguma coisa que sai da sua cabeça no papel? Coloca no papel, no Facebook, para depois, se quiser arrumar aquilo para publicar, coloca, mas nunca deixe de escrever alguma coisa por ter medo daquilo atender ou não algum interesse externo. É isso que eu coloco. Você quer escrever é uma terapia antes de tudo, é uma essência, para mim é uma essência, e se a pessoa acha que quer escrever alguma coisa, publica, coloca lá no seu blog e não tem medo de ser feliz. Inclusive no Orkut tem uma comunidade Bar do Escritor, onde você coloca o texto, as pessoas analisam seu texto, todo mundo, tem 3.000, quem quiser opina, eles dizem o seguinte: criticar o texto sim, mas não falar da mãe. Você está entendendo? Então é uma coisa impressionante. Então, quem quiser publicar também seu texto e receber opiniões diversas sobre o mesmo, tem no Orkut o Bar do Escritor, e essa sua posição também o blog Literatura no Detalhe compactua. Ou seja, e na verdade sua entrevista também vai sair no dia a dia no Detalhe, porque você falou da UNB, você falou da questão da mulher da sociedade. Espero que vocês todos da internet que estão assistindo essa bonita mulher, né, falar sobre essa questão. Vem cá, quando um homem te diz que você é bonita, é um demérito para você? É bacana? Porque no movimento atual de mulheres, muitas vezes quando você elogia uma mulher até cortês, puxa uma cadeira, diz assim, abre a porta do carro, muitas mulheres falam, pô, esse cara é um babacão. Você está entendendo? O que você sente com esse tipo? A única forma que eu vejo que o homem pode cortejar uma mulher é dizendo que ela é bonita, ou dizendo que ela é inteligente, ou dizendo que ela é atuante, ou dizendo que ela é isso, ela é aquilo. Como é que ele vai dizer assim? Vai dizer, você é feia, horrorosa, podre, então eu quero você, sabe, uma relação com você, mas eu acho você horrível, podre. E eu sinto que as mulheres, às vezes, quando a gente chega e fala assim, você é bonita, tudo bem, você está entendendo, não sei o quê. Mas não é bacana você ser bonita? Não é bacana você ser feminina? Outra coisa, feminina e feminista. Tem diferença entre isso? Ou pode se casar os dois? Ou não há diferença? Bom, então, 2 assuntos, né? Um é o elogio masculino, sobre a beleza ser uma coisa horrível hoje. Na minha época era bom, né? Você está entendendo? E feminina e feminista. Então, bom, eu adoro quando me elogiam. Qualquer forma de elogio para mim é um elogio. Não tem essa, não. Mulher, pelo menos o pouco que eu conheço da natureza feminina, mulher gosta de ser elogiada. Não tem essa. Mulher falou que é bonita, gosta. Bom, quanto à questão feminista e feminina, hoje o movimento feminista, né? Tem o movimento feminista toda a sua escala histórica, que eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas feminina e feminista nos dias atuais adquirem uma conotação parecida, sim, porque essa pluralidade de funções, inclusive você decidir a sua orientação sexual. Nós hoje temos esse poder de decidir, dizer né, o que nós queremos, e atualmente sim, tem uma conotação. Eu digo que eu sou feminista, mas acima de tudo eu sou anticapitalista, então aí também já é outra questão, né, mais complexa. Mas o movimento feminista em si, que é um movimento minoritário, né, dentro da sociedade, o feminismo, o homossexual, o movimento racial, ele adquire as conotações de dizer que uma mulher é feminina, sim, na minha opinião. Obrigado, Isabela Aisha, e você que assistiu essa entrevista com essa bela mulher. Agora eu posso, graças a Deus, elogiar e não tomar um soco, né? Você se delicie com as outras entrevistas do blog Dia a Dia no Detalhe, do blog Literatura no Detalhe, que é assim que a gente vai ter mais acesso cada dia mais. E se puder compartilhar no seu Face essa entrevista, que vai ser publicada no mural da Isabela, e a Isabela, espero que divulgue para os seus amigos, o blog pede isso, via e-mail e tal, sabe? É assim que a gente vai na internet, né? É uma febre, a gente vai se proliferando desse jeito, tá bom? Muito obrigado, sucesso para você na sua vida e energia positiva para todos que assistiram a nossa entrevista. Um abraço.